Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluch aqui, Ministério Casa da Glória. Hoje, para variar, eu falo para todo mundo que eu nunca sei a data, ninguém acredita em mim, é 19. Hoje é dia 19 de março de 2023 e esse é o nosso pós-culto Glória de Sião Internacional. E eu quero trazer para vocês muita coisa importante. Então vamos começar com o culto de hoje. Senhor, nós te agradecemos pelo culto de hoje, que foi espetacular. O Chuck é difícil de entender e é difícil ele não começa o pensamento e termina o pensamento, ele começa o pensamento e ele se interrompe 3 vezes, dá um monte de volta e depois ele volta no pensamento. E como o português é ao contrário do inglês, é complexo traduzir ele porque é difícil de entender ele. Mas nós te agradecemos pela vida dele, porque tem sido uma bênção para as nações da terra, para a tua igreja, e tem sido uma bênção para nós aqui no Brasil também. Senhor, continua ministrando a vida dele, continua usando o teu servo com toda essa força, essa virtude, essa sabedoria que o Senhor tem usado para nos guiar, nos direcionar nesses últimos dias, como um dos apóstolos que o Senhor está usando, né? Uma celulinha do corpo de Cristo super importante para nós, em nome de Jesus. Amém. Hoje o culto foi a palavra, eu inventei um título para essa palavra, mas a palavra que ele havia dado era Moisés, um modelo divino de libertador, né? E quando ele começou a falar, eu circundei uma frase que ele falou: o inimigo sabe do que você é capaz. E dentro do inimigo saber o que nós somos capazes de fazer, Deus sabe, o inimigo sabe, e nós parece que não sabemos, e por isso permitimos que o inimigo, sabendo do que somos capazes, ele vem nos impedir. Como nós não sabemos do que somos capazes, nós permitimos que ele nos impeça e acabamos não avançando no conhecimento do que Deus nos deu e nos capacitou para essa jornada das tarefas que ele tem para nós, né? Março é um mês de transição. E nessa transição, dentro da palavra que o Chuck trouxe, nós precisamos saber que nós vamos sair de um lugar e vamos entrar em outro lugar. E que o sair é necessário para que nós possamos entrar. E esse meio é só o período de transição. Parece tão óbvio. Então, se parece óbvio, por que a gente não sai da onde ele manda a gente sair? Por que a gente não bota um pezinho na frente do outro e não trabalha essa transição, não entra nessa transição? Porque se a gente não sair e não passar pelo momento de transição, a gente não entra na Terra, não entra no futuro. Tem que sair do passado, tem que sair do Egito para atravessar o deserto antes de entrar na Terra Prometida. E Deus tem nos chamado desde a Páscoa de 2020 a nós sairmos de certas coisas, de nós abrirmos mão de certas coisas para que nós possamos atravessar e estar nessa travessia dia a dia. Sem passar pela travessia, a gente não vai chegar no nosso futuro. E a travessia, ela é diária, ela é presente, ela é no nosso presente. Nós estamos na década do Pei, da letra Pei, que é a letra da voz, da boca, do falar, da palavra de Deus. Nós estamos numa guerra pela restituição divina e a gente vai guerrear com a boca, com os decretos, com as profecias, com a palavra de Deus. Deus vai restaurar as linhas de provisão por meio dos decretos. Para eu decretar, eu preciso conhecer a Deus, eu preciso ouvir a Deus, e eu preciso corresponder, responder adequadamente e no tempo certo de Deus. Essa semana, uma amiga nossa, muito querida, foi trasladada. Ela está agora nos jardins do reino, como diz o esposo dela ontem. Ela está agora como uma flor no jardim de Deus, sendo cuidada por ele, né? Sem dor, está alegre, contente, saltitante, dançando com os véus celestiais que o Senhor tinha reservado para ela lá. E no dia antes dela partir, eu fui visitá-la e o Senhor disse: fale para ela entrar no meu tempo. E eu falei: Deus, eu não sei muito bem o que é isso. O que significa isso? Ele disse: só diga para ela, entre no meu tempo. Então eu desci assim pertinho da orelha dela e eu disse para ela: entra no tempo de Deus. Eu falei várias vezes: entra no tempo. Deus está dizendo: entra no meu tempo, entra no meu tempo. E eu estou entendendo isso agora, porque hoje o Chuck falou de nós entrarmos no tempo, e ele disse isso de forma muito específica, e eu fiquei, uau, Deus. E o espírito dessa minha querida amiga e irmã, que eu vou encontrar em breve, quando estiver na glória com ela, em breve, porque Jesus está voltando, tá?
entendeu o recado que Deus tinha para ela e ela entrou no tempo de Deus. O inimigo sabe do que nós somos capazes e nesse tempo de sair e entrar, Deus está forjando as nossas emoções, nos mostrando, Deus está nos mostrando do que somos capazes. Por que nós somos capazes de alguma coisa? Porque sem Ele nós não somos nada, não podemos nada e não temos nada. Mas nele nós temos um espírito vivificado, foi vivificado pelo espírito vivificante, que é o segundo Adão, e o Espírito de Deus que ressuscitou a Jesus dos mortos habita em mim. Se o Espírito de Deus que ressuscitou a Jesus habita em mim, ele pode ressuscitar a minha vida. Ele pode forjar, ele pode afiar, ele pode transformar tudo e qualquer coisa. Ele pode transformar um assassino num libertador, Moisés. Ele pode transformar um pagão num crente, Abraão, que pela fé entrou em Cristo e viu a pátria que ele desejava. Pela fé, nas dimensões, na atmosfera da sua fé, do reino, da glória de Deus. Nós temos tudo isso como informação se transformando em revelação para que nós possamos entrar também nessas dimensões de glória e cumprirmos o propósito de Deus para as nossas vidas aqui, trazendo a transformação de nossas vidas, nossas famílias, nossa nação. Deus quer nos usar, estamos num tempo de transição. Esse tempo pode durar 40 dias ou 40 anos. O povo passou 40 anos do deserto, não entrou no tratamento rápido. E nós vamos levar quanto tempo? Para deixar Deus nos transformar, porque alguns de nós continuamos com o discernimento do nosso paganismo do passado, o discernimento egípcio. Nos recusamos a aceitar que Deus quer forjar e afiar esse discernimento, tem que jogar fora algumas coisas para trazer coisas novas. E por isso nós não avançamos e não vencemos e não rompemos, porque nós resistimos o Espírito Santo de Deus, que está querendo nos forjar. Nós temos algumas coisas por muito preciosas para nós, coisas lá do passado. E Deus está constantemente dizendo, larga, 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 porque isso vai fazer você morrer. Isso nos impede de entrar na nossa herança. Moisés não pôde entrar na terra prometida porque agarrou aquela ira do passado e foi com ela até o fim, malhando a rocha quando ele tinha de falar à rocha. Mas ele amadureceu o suficiente, e a palavra que ele recebeu, a Torá que ele recebeu, que é Jesus, nós temos até hoje. Então Deus não abortou Moisés, mas Moisés não entrou em toda a plenitude no tempo de vida. Ele agora está com Jesus. Nós vemos Moisés na transfiguração, vendo aquilo que ele ansiou por ver ali em Êxodo 33. Senhor, mostra-me a tua glória. Mas Moisés, você já me viu, você já fala face a face comigo, você sai com o rosto resplandecente. Ele sabia que tinha alguma coisa a mais, que ele só pôde ver depois. Mas Deus tem uma plenitude para nós hoje, que a gente vai poder ver depois, mas se é para hoje, não perca de vê-la hoje. Deixe para trás a ira, deixe para trás o discernimento passado, deixe para trás as coisas das adivinhações do passado, que estão manchadas, que precisam ficar para trás, para que nós possamos avançar com os dons forjados, alinhados, purificados, limpos, santificados, para que Deus possa usar no que temos para hoje. E a gente ainda está em Adar e a gente vai transicionar para o próximo mês. E depois eu quero falar do mês de março, que foi o que o Chuck falou lá no culto do Shabat, né? Mas nós precisamos entrar nesse tempo de Deus, transicionar, deixar o passado e avançar no constante presente, sempre olhando para o futuro, olhando para Jesus no nosso futuro. E o Chuck falou algo interessante dessa transição, 4 fases da transição: a morte, a confusão, o despertar e o novo começo. Precisa haver a morte de algo. A morte do meu velho lar no Egito, a morte do meu amor pelas comidas do Egito, a morte pelo meu apego, do meu discernimento do Egito, do que eu tinha lá atrás, que precisa ser limpo e purificado, aquilo precisa morrer. Algumas amizades que precisam ficar no passado. Alguns alinhamentos que precisam ficar no passado. Nem tudo que está no passado, eu estou usando o Egito como exemplo, nem tudo que está no passado é ruim.
porque nós que já estamos com Cristo há muitos e muitos anos, se você olhar para o seu passado 10, 20, 30 anos, e você veio para Jesus há 40 anos, você vai ver coisas do seu passado que são Deus que deu, mas que Deus falou, agora já não é mais tempo disso, aquilo já está no seu fundamento, agora a gente vai partir para usar novas armas, novas ferramentas, um novo discernimento, uma nova revelação. A gente precisa deixar Deus fazer essa reciclagem em nós. Não é que ele está dizendo que o que ele te falou no passado está errado, mas o que ele quer falar para você agora é outra coisa. Nós precisamos aprender a deixar para trás. É a morte daquilo. Se nós não matarmos aquilo, há uma confusão que o inimigo traz junto com aquilo, porque você está em desobediência. Então, você tem uma brecha aberta para que o inimigo possa gerar essa confusão. Com isso, deixando para trás, a confusão não vem e há um novo despertar para que você possa entrar no novo começo com aquilo que Deus tem de novo para você. Fique atento à voz do Senhor, Ele quer te guiar, Ele quer te instruir, para que você passe nessa transição, ouvindo a voz dEle. Não deixando que as suas emoções confundam a palavra de Deus para você agora. E Ele quer que pela fé nós correspondamos. Nós precisamos corresponder pela fé para estar no tempo e no lugar certo. Diga, eu sou perigoso. Eu anotei aqui, eu sou perigosa. Mas eu sou perigosa quando? Você é perigoso quando? Quando é que o inimigo vai falar? Quando é que vai soar o alarme de alerta do inimigo que ele precisa correr? Quando você se submeter a Deus. Quando eu me submeto a Deus, quando eu me rendo, quando eu ouço, quando eu obedeço, agora eu tenho o lastro de autoridade para resistir o inimigo e ele vai bater em retirada. Mas eu não consigo expulsar nada do inimigo se eu não me submeto primeiro a Deus. Nós estamos, amados, parecem coisas tão básicas, né, que a gente fala, mas nós estamos chegando num nível de avanço e de guerras que estão por vir que o remanescente vai sobreviver. Mas o crente que é crente meia boca, o crente que desvia toda hora, o crente que vacila e cai toda hora, Deus perdoa quando você se levanta e se arrepende, mas vai chegar um momento em que essa imaturidade, essa criancice, essa infantilidade e esse brincar com Deus já não vai mais ser aceitável. Porque se nós estamos entrando em tempos de grande glória, porque a glória, o trono está descendo, essa glória vai matar. E essa glória vai matar, como fez com Ananias e Safira, com coisas pequenas, porque o que Ananias e Safira fizeram foi mentir ao Espírito Santo quanto a um valor que eles tinham dado, que Deus não tinha pedido para dar. Eles simplesmente tinham que falar, eu dei tanto, o resto eu fiquei para mim, não tinha problema nenhum, não era uma coisa tão séria assim, mas eles foram fuzilados, porque eles mentiram para o Espírito Santo. Nós estamos pedindo para Deus um nível, um patamar de glória que para essa colheita dos últimos dias, que é algo diferenciado, é algo que nós nunca vimos antes. Mas a igreja primitiva viu e viveu. Nós precisamos olhar para eles com grande temor de saber, Deus fuzilou pessoas, Deus abriu o chão, engoliu pessoas. Esse Deus é o Deus bom, 100% amor, perfeito amor, e ele é 100% justo e perfeita justiça. É o mesmo Deus. Não podemos brincar com a glória de Deus, por isso nós precisamos deixar Deus nos forjar, nos afinar, nos afiar e nos tratar. Precisamos, eu imploro com vocês, deixem Deus tratar, vai para a cruz, deixa o seu problema na cruz, nós estamos chegando na Páscoa. Na Páscoa nós queremos não só chegar até a cruz, nós queremos atravessar além da cruz, mas para isso nós precisamos pregar muita coisa nessa cruz. As coisas que Deus tem nos pedido para deixar na cruz, para que nós possamos ser curados, libertos e receber a autoridade que Ele tem para nós, para essa grande colheita. Lembrem-se, haverá uma grande apostasia nos últimos dias. E Deus está, como o Chuck falou, escolhendo aqueles que Ele quer colocar na linha de frente, aqueles que Ele quer em cada fileira e aqueles que Ele quer na retaguarda. E nós precisamos estar atentos para ouvir qual é o nosso posicionamento. E se nós não sabemos deixar coisas para trás, se nós temos ainda Isaques que nós não queremos entregar para Deus, é possível que nós não alcancemos nenhuma das fileiras.
porque a gente vai estar com tanta brecha. Quando as armadilhas forem postas, nós vamos cair. Haverá uma grande apostasia, nunca se esqueça disso. Não pense nisso, para os outros. Essa palavra é para a igreja. Haverá uma grande apostasia. Muitos apostatarão, se desviarão da fé. Não se deixe enganar. Essa palavra é para nós, santos, que pensamos que estamos de pé. Nós podemos cair. Deus é fiel. Ele é fiel. A sua fidelidade vai adiante de nós. Amém? Diga assim, Deus tem um plano para salvar o Brasil. Assim como Deus tinha um plano para salvar Israel, Deus tem um plano para salvar o Brasil. E se Deus te deu palavra e promessa para filhos, para netos, para sobrinhos, saiba que Deus tem um plano. Agora você precisa estar alinhado com o plano de Deus. Nós precisamos estar alinhados com os planos de Deus para nós. Ele é o nosso libertador e ele vai encontrar um caminho. Nós precisamos encontrar o caminho que ele forjou para nós. Diga, não voltarei, não retrocederei. A fé vai operar pelo perfeito amor em minha vida e eu receberei a vara, o manto que Deus tem para mim, para que eu possa avançar além do medo e além da morte, deixando que Deus mate as emoções que precisam ser mortas, deixando que Deus mate as antigas estratégias que precisam ficar para trás, deixando que Deus mate até o discernimento do passado que precisa ficar. É tudo novo, é um novo começo, é um novo livro, uma nova enciclopédia, um novo caminho, porque é um novo tempo. Nós precisamos entrar, discernir esse tempo para entrar nesse tempo. E com isso nós, na adoração, nós cantamos repetidamente, eu creio em ti, eu creio em ti, eu creio em ti, mas essa fé, esse crer, ele demanda um reagir, ele demanda um corresponder com o objeto da minha fé. Em quem eu creio? Eu creio em ti, Senhor Jesus. Então, se Jesus está agindo de certa maneira, eu preciso usar ele como meu espelho. Não ele usar eu como espelho, não. Ele está me dando uma fé, eu creio nele, ele faz algo, eu correspondo. Faço junto com ele aquilo que ele quer que eu faça. Nem isso ele deixa a gente fazer sozinho. Nós não somos abandonados, não somos rejeitados, não somos deixados de lado, não somos esquecidos. Deus, ele quer caminhar conosco, ele quer que nós caminhemos com ele. Essa é a nossa segurança. Nós confiamos nele. Então diga assim, eu vou demonstrar a minha fé. A minha fé sem obras é morta. Eu farei as obras que o Senhor quer que eu faça, porque eu creio nele. Farei as obras de Cristo. Demonstrarei a minha fé. Demonstrarei a minha fé. Nós vamos contender e romper com o espírito da dúvida. Quando você pensar diga, Deus, me dá o discernimento de quando eu estou duvidando. Porque Deus quer que nós rompamos a concordância com as dúvidas. E nós temos andado de mãos dadas em concordância com as enfermidades. E nós não podemos jamais aceitar que a enfermidade é algo normal. Nunca uma doença é algo normal. Nunca um câncer é algo normal. Nós lutamos e brigamos e nós intercedemos até o fim. Até aquele que pode tirar ou dar a vida, tirar a vida e nos trasladar. Nós nunca vamos nos conformar. A dúvida que gera concordância é Deus não vai me curar, então eu vou para 10 médicos. Não, primeiro você vai para Jesus, depois você vai para o médico. E Deus vai te dar o caminho dos médicos se ele quer usar os médicos para te curar. Mas não vá ao médico antes de falar com Deus primeiro. Antes de buscar que a igreja esteja intercedendo por você, antes de confessar os seus pecados uns aos outros para que você seja curado. Deus pode te mostrar algo emocional que está gerando o seu problema. Deus pode mostrar algo espiritual que está gerando o seu problema. Trate isso primeiro, depois fale, Deus, o problema na carne está aqui ainda. Qual é o médico? O Senhor tem algum outro libertador, outra coisa que o Senhor quer tratar aqui no meu ser, nas minhas emoções? Vamos continuar, mas tem algum médico, alguma especialista que o Senhor quer que eu trate? Eu vou buscar também. Então, nós estamos em corpo, alma e espírito, estamos no espiritual, estamos no sobrenatural, no natural e no terreno. Nós precisamos deixar Deus nos mover em todas essas dimensões, mas especialmente na dimensão do tempo, como ele nos ensinou hoje. Amém?
Vamos renunciar à dúvida, vamos renunciar à morte, vamos renunciar à religiosidade que tem nos aprisionado. A religiosidade vai ser a maior pedra de tropeço para os últimos dias. Porque nós vamos querer colocar o Espírito Santo numa caixinha, assim como os fariseus, os saduceus, os essênios nem tanto, né? Lá nos dias de Jesus fizeram, colocaram o Espírito Santo numa caixinha e logo o Espírito Santo não podia fazer como ele queria. Se você é uma pessoa que tem criticado o avivamento em Asbury e acha que nem é avivamento, cala sua boca um pouquinho, senta um pouquinho na presença do Senhor e vai deixar Deus te ministrar. Não critica o que Deus está fazendo na vida dos outros porque você não acredita que seja assim. Você criticaria também o povo lá no Pentecostes dizendo que eles estavam bêbados? Provavelmente sim. Todos nós faríamos isso. Agora, para tudo, respira e fala, Deus, o Senhor pode fazer? Pode, o Senhor fez muita coisa esquisita em muito avivamento. Não é porque eu não gosto ou não concordo que não é Deus. Então, nós precisamos parar de criticar, parar de julgar e começar a simplesmente entrar na presença do Senhor e receber dele as respostas, para saber com o que ele está entrando em parceria, com o que alinhamento Deus está, e não, ele não está no seu alinhamento, ele não está no meu alinhamento. Ele é Deus, ele faz do jeito que ele quer, da forma que ele quer, quando ele quer, com quem ele quer. Ah, eu não gostei da mula, problema seu. Ele vai usar a mula mesmo assim. Ele é Deus. Aliás, a mula faz muita coisa nos evangelhos, né? Nas histórias da Bíblia tem muita mula fazendo muita coisa interessante. Deus não é homem para mentir. Ele quer plantar os nossos pés de forma que nós não vacilaremos. E ele diz, estabeleça-se na palavra. Foi uma palavra profética que veio no meio da adoração. E o Chuck continuou nos exortando a respeito das pessoas que vêm. Ele diz, olha, eu não quero saber de onde você veio, quem você era quando você veio, e nem onde você está agora. Eu quero focar no seu futuro. Então, da onde você está saindo, vamos entrar nessa transição. Saia de onde você está. Vamos, aos poucos, pé ante pé, entrar numa jornada de fé para onde Deus quer te levar. Você era isso, Deus quer que você seja isso. Vamos entrar nessa jornada. Você tinha isso, Deus quer que você tenha isso. Vamos entrar nessa jornada. Amém? A jornada da forja, sair da passividade, vamos viver e proclamar. E com isso veio uma palavra de exortação para mim, que eu quero compartilhar com vocês, porque eu não preciso ser exortada sozinha, né? Nós sabemos o que devemos dizer, muitas vezes não dizemos. A gente passa pano, né? É porque nós estamos vivendo em tempos em que nós somos rapidamente julgados por sermos politicamente incorretos, somos cancelados e etc. E Deus está falando, não me interessa, é para falar. Você tem amigos, amigas, pessoas que você ama muito, filhos na fé que se desviaram e que você continua dizendo que os ama, você está ali para eles, mas você não tem dito o que precisa ser dito. Isso é pecado, você está indo para o inferno. Está na hora da gente voltar a dizer a verdade com muito amor. Diga, continua dizendo que você ama, mas não esqueça de dizer que os caminhos em que as pessoas estão trilhando as levarão para a morte. Tem muita gente que se esquece que esse trem vai acabar no Hades, né? Vai acabar no Lago de Fogo, vai acabar no inferno. Eles precisam de um lembrete de vez em quando, de saber a seriedade da eternidade deles. É muito legal aqui no mundo a gente fazer o que quer, mas e por toda a eternidade, vale a pena você sacrificar 20 anos aqui por toda uma eternidade na glória? Lógico que sim. Nós buscamos muitos prazeres aqui, esquecemos dos prazeres da glória que serão eternos, porque os prazeres aqui podem me levar para uma desgraça perpétua, né, de um sofrimento perpétuo. Então nós precisamos entrar no tempo. Foi a Jane Arenas que trouxe a palavra do tic-tac do relógio, né? Que ela viu o tic-tac do relógio e ela viu que Deus falava, entra no tempo, e ela começou a dançar que nem o tic-tac do relógio. Tic, 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 tic. Ela entrou dentro daquele tempo. E ela viu que muitas pessoas não entravam naquele tempo, continuavam do jeito que estavam antes, adorando como adoravam antes. Não era ruim o que eles estavam fazendo, mas eles estavam fora do mover de Deus daquele tempo. Então, estar adorando fora do mover de Deus pode ser um Isaías 1, um Romanos 1, porque você aprisiona na religiosidade da forma, esquece a motivação, esquece que quem move a nossa adoração, a nossa canção, a nossa obra
É ele quem move, e se ele manda você mudar, você tem que mudar, senão aquilo, o que ela viu nas pessoas que continuaram sem entrar no relógio, sem entrar no tempo de Deus. Ela viu uma nuvem verde, fedorenta, e todo mundo fedeu. Você quer feder a presença de Deus? Porque melhor é obedecer do que sacrificar. Você pode continuar sacrificando, o sacrifício faz parte, mas o sacrifício na obediência é o que Deus quer, não o sacrifício fora da obediência. Senão aquilo é trapo de imundície, vai feder mesmo, pior do que fralda, né? Eles usaram o exemplo da fralda, o trapo de imundície é muito mais fedido do que a fralda, é a coisa mais nojenta que eu já vi na face da terra. Enfim, Deus quer que nós nos tornemos vulneráveis para que Ele mude o que Ele quer mudar em nós, ponto. Essa é a transição que Ele está requerendo do remanescente, da igreja que se diz, pensa que é madura, ou da igreja que quer amadurecer. Ouvir e obedecer. Aí o profeta veio e disse, joga fora o seu church brain. Eu traduzi grande, né? A mentalidade eclesiástica e institucional. Joga fora a sua mente que pensa como igreja institucional, ou que pensa como modus operandi da tua igreja, da tua congregação, para os últimos 10 anos que não muda, ou até no último ano que não muda, porque Deus está num momento de transição. As águas, elas não podem ficar paradas nunca, elas precisam correr, elas precisam continuar. Nós precisamos deixar o Espírito Santo nos mover, tudo é a respeito do Espírito Santo. Ele quer que nós recebamos uma nova roupa, que nós rompamos em concordância, um novo manto, e que não fiquemos fedidos. Nós precisamos render tudo diante do Senhor. E quando nós cantamos repetidamente isso, a Liane depois veio e ela cantou que nós havíamos ascendido à montanha do Senhor, e nós estávamos adorando ali no Monte Santo, com os anciãos, com os anjos, dentro da presença do Senhor, e estávamos quebrando os vasos de alabastro na presença dele. Receba um manto novo que Deus tem para ti. Não fique preso no velho, receba um novo, em nome de Jesus. Amém? Com isso, eu quero voltar com a palavra do Shabat, que foi a respeito do mês de março. Nós temos um sonho para compartilhar e temos também uma palavra do Mike Bickle. Eu peço perdão mais uma vez, porque nós vamos avançar um pouquinho mais, mas são palavras importantes para essa semana. Semana que vem a gente vai ter águas novas, então eu não vou compartilhar nada disso semana que vem, tá bom? Então, o Chuck começou falando de março, no culto do Shabat. Ele falou que nossa alma está sendo forjada e preparada para avançar. Tudo que ele falou aqui no Shabat tem a ver com o que ele falou hoje, mas não foi a mesma coisa, estão interligadas. O Shabat, ele é essencial, sem legalismo. Como que Deus quer que nós entendamos o Shabat? O sábado, o Shabat, o 7º dia de descanso de Deus, o sábado em si é extremamente importante? Tem segredos e revelação para nós guardarmos o sábado. Mas Deus tem o sábado dentro da sua semana. Você, por exemplo, que é médico, e você faz turnos diferentes, você tem os seus plantões diferentes, e às vezes o seu plantão vai cair num sábado, você está trabalhando num sábado, você está salvando o animal que caiu no buraco, né? Como Jesus falou assim, escuta, no sábado você não salva seu animal que caiu no buraco, então você não vai curar um ser humano? Então, o médico, ele está salvando o ser humano que está ferido. Nós não podemos ser legalistas, nós temos várias funções necessárias. Às vezes Deus te coloca num trabalho para você ser Deus naquele lugar, para você ser Jesus naquele lugar, para você anunciar Cristo naquele lugar, e aquele lugar demanda que você trabalhe num sábado. Não seja legalista. Se Deus te colocou, obedeça. O dia que Ele tirar você e você puder ter aquele dia de portal novamente, amém. Mas como nós estamos aprendendo a viver dentro do portal constantemente, nós sabemos acessar o Shabat, o descanso de Deus, até mesmo dentro do trabalho que Ele colocou para nós. Você não está ali com a motivação de eu vou trabalhar porque eu vou ganhar dinheiro, eu vou trabalhar aqui porque Deus me colocou aqui, e também é o meu sustento, o meu ganha-pão, mas Deus mandou eu estar aqui, então eu vou honrar a palavra de Deus, vou fazer tudo junto aqui, vou ter o meu Shabat e vou ter, mas ao longo da semana, se você tem um outro dia que você pode descansar, estou pensando agora no Shabat da sua alma e do seu corpo físico, que precisa de um dia de descanso. Não aborte isso, em nome de Jesus. Procure isso, isso é importante. Deixa Deus te mostrar como isso vai acontecer dentro da sua semana. Março é um mês de transição.
Ele vem como leão e sai como cordeiro. Ele chega como leão e sai como cordeiro. Páscoa. A gente está chegando na transição para a Páscoa. A gente está nessa transição desde Hanukkah, desde Purim. 120 dias. São 3 meses que a gente está passando numa transição de algo que Deus está fazendo para nos forjar para as batalhas da reta final dos últimos dias. Ele está levantando seus guerreiros. São tempos cruciais, amados. Mês de transição, mês de nós lutarmos pela conquista, mês de nós avançarmos na direção das conquistas. E isso vai ser diário. Deus quer renovar as nossas forças para a nossa luta diária. Ele diz assim, não se deixe intimidar pela guerra, o todo da guerra. Foca na batalha diária, que é menor e às vezes pode ser tão pode intimidar tanto quanto. Mas se você está intimidado pela batalha do dia, imagina a batalha toda, com lugar, tempo, espaço, planeta. Né? Foca onde Deus te quer. Se Ele quiser te mostrar o restante um pouco mais, porque você é intercessor pelo pouco mais, de qualquer maneira, foque por aquilo que Deus quer que você foque no dia. E não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda do foco na sua batalha diária, olhando para Jesus. Declare, estou lutando, batalhando pela conquista. Estou lutando para entrar na conquista. Estou lutando para entrar no avanço. Estou lutando para entrar na vitória, em nome de Jesus. Amém. E ele diz ainda, serão muitas as dificuldades, e nós precisamos acordar já buscando graça, a graça necessária para cada dia. E a dica que ele deu foi a seguinte, olha, você começa o seu dia a dia normal com o Senhor. Senhor, bom dia. Te amo. O que a gente vai fazer hoje mesmo? Assim, no nosso calendário tem isso, isso, isso. Eu tenho uma consulta, eu tenho que levar as crianças na escola, preciso fazer o almoço, nananana. Esse é o meu dia normal e nós vamos juntos nesse dia normal. Esteja antenado, porque dentro do dia normal que Deus já preparou, Ele mesmo, que é o dono do dia, pode falar a você, peraí Deus, mas eu ia fazer o almoço, estava no plano. Ele falou, hoje você vai fazer diferente. Ninguém vai ficar com fome, mas vai sair, mas confia em mim, em vez de ir para a direita, vamos para a esquerda. Ou você prefere que eu diga, em vez de para a esquerda, vá para a direita. Sim, senhor, vamos para a direita. Você entendeu, né? Brinquei agora com você, que bom que você me ama e me perdoa. Comece o dia como o Senhor planejou inicialmente. Mas quando ele disser pare, vire para a direita, estou estabelecendo uma nova ordem, vá, obedeça, não fica preso na rotina que ele mesmo estabeleceu, porque ele sabe, mas foi o Senhor que fez a rotina, deixa ele mudar a sua rotina, ele pode, ele é Deus. Não fique preso em algo que pode roubar suas forças para o futuro, porque dentro das nossas rotinas diárias, que ele mesmo estabeleceu, quando houver o tempo da mudança, a gente precisa estar sensível para que aquilo não nos aprisione e nos impeça de entrar no nosso futuro. Sei que você está entendendo dentro dos seus afazeres o que Deus está falando. Permita que Deus te posicione, às vezes fora do padrão da rotina, pelas decisões a serem tomadas nos dias que estão por vir. Ou seja, essas interrupções e essas mudanças que ele vai fazer é para o nosso posicionamento futuro. Então, fique atento. Pode parecer algo bobo, corriqueiro, não releve, não deixe de ouvir, porque parece ser algo pequeno. Porque de pequeno em pequeno, em pequeno em pequeno, Deus te posicionou em algo, fez um grande posicionamento, fez uma guinada, é que nem o corpo, né? Para eu fazer essa virada, eu precisei de uma pequena mudança nesse braço, uma pequena mudança nesse braço, aí eu precisei de uma pequena mudança no movimento das minhas pernas, no movimento do meu tronco, no movimento da minha cabeça, tudo isso junto vai gerar um movimento completo. Então Deus vai fazer pequenas mudanças nos nossos afazeres do dia a dia, mas isso vai gerar uma mudança grande de posicionamento. Me fiz entender, né? Sei que sim. Se você ficou agora ofendido com a minha barriga que apareceu aqui, sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida. Você seja curado e liberto em nome de Jesus. E se você não conseguiu ver uma barriguinha agora sem querer, né? Porque eu levantei os braços e a blusa, ela tem esse jogo. Você imagina quando chegarem todos os podres aí da grande colheita para dentro da igreja. Você vai querer limpar os caras antes deles entrarem. Não vai dar certo isso.
Já vou avisando, joga fora seu legalismo, sua religiosidade, senão vai dar ruim. Deus quer nos posicionar para algo novo em nome de Jesus. Teremos vitórias diárias e nós vamos estabelecer beachheads. Eu expliquei o que era isso semana passada ou retrasada. São bases de comando e ataque em território já conquistado pelo inimigo. Então, vamos supor que você está aqui, né? Você avança e você conquista esse território do inimigo. Daqui você vai respirar, daqui você vai atacar. Você vai chegar no próximo beachhead, lugar que você conquistou, aqui você respira, recebe a nova estratégia, daqui você vai atacar. Então, o inimigo não está esperando isso. A gente não sabe muito bem lutar de estratégias diferentes. Normalmente, a gente volta sempre para a mesma fortaleza, porque a gente está acostumado com uma estrutura eclesiástica fortaleza, que é assim, vocês estão me entendendo, né? E Deus quer nos tirar dessa estrutura. Lembrem-se que nos últimos dias, talvez a gente não tenha a estrutura da eclésia semanal para a gente ir num lugar ser ministrado. Isso é o que nós estamos aprendendo aqui. Deus nos deu 10 anos, 20 anos, nem sei quanto, de uma estrutura celular, né, de igreja nas casas. Isso foi estratégia de Deus. Agora ele está nos ensinando que nem sempre, nem nas casas nós poderemos ir. No Vietnã, nas casas não pode mais ir. A perseguição lá, eles já estão com a polícia perseguindo os crentes. Eles não estão podendo mais nem nas casas se reunir. Então, o que a gente faz? A gente tem que aprender a comer sozinho. E a gente tem que aprender a se comunicar nas dimensões do espírito. É uma nova estratégia, um novo modelo. E não é um modelo rígido, é uma estrutura orgânica, uma estrutura fluida, que ela realmente é soprada pelo vento do Espírito Santo, que a gente nem sempre enxerga de onde vem e nem sempre enxerga para onde está indo. Então, precisa deixar que ele realmente nos sopre e nos mova de maneiras diferentes. Custe o que custar. Escandalize a quem escandalizar. Ofenda a quem ofender. Nós prestamos contas para o Espírito Santo e nós queremos ser usados por ele. Amém? Existe um tribunal de Cristo, todo mundo vai comparecer diante dele. Não compareça lá julgando o próximo. Não compareça lá com alguém levado pelo cangote. Olha aqui, Deus, porque ele vai falar, ok, bota a pessoa aí, agora vamos lá, você. Nós vamos prestar contas por nós mesmos no tribunal de Cristo. Então, é uma mudança grande para muita gente. A gente precisa começar a entender esse negócio de parar de murmurar, de criticar e de julgar os outros e começar a deixar Deus nos tratar. Arrependimento aqui. Pelas minhas falhas, pelas minhas fraquezas, pelas minhas mazelas, pelos meus shortcomings, né? Em nome de Jesus. O Chuck trouxe uns textos que eu quero ler para vocês, porque ele vai comentar e vai orar em cima do sonho que o filho dele teve. E eu quero fazer direitinho, compartilhar direitinho isso com vocês. Ele falou assim, que em março, anota aí, será um mês de muitas provas, e essas provas serão provas diárias. E ele fala do sonho do Isaac, do filho dele, ele fala assim, que o Isaac viu um lugar onde todos iam receber o que o seu coração desejava. Eu vou contar o sonho depois, quero só continuar com o Chuck aqui. E então, em março, assim como aconteceu no Êxodo, no deserto, Deus testou, provou o povo no deserto, e o povo também provou a Deus, o povo também testou a Deus, o povo também esticou e viu até onde ia, e eu não sei como eles puderam fazer isso tantas vezes, porque eles tomaram cada atravessada de Deus, e cada disciplina, e tudo veio com tanto amor. Vocês precisam de comida, tá aí a comida. Vocês precisam de água, tá aqui a água. Vocês querem carne, tá aqui a carne. Vocês precisam de sombra, tá aqui a sombra. Vocês precisam... Tudo que eles precisaram, Deus foi demonstrando o seu poder na vida deles. Mas ainda assim eles ficaram tentando e tentando. E eles pagaram um preço por isso. Nós vamos continuar fazendo isso? Aí no Salmo 106:15 ele diz assim, concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. O coração deles pedia algo, e ele deu. Mas a alma deles foi definhando, porque eles não estavam focados nele, estavam focados em si. Quantas vezes a gente sai do Egito, onde a gente tem foco, umbigo, tudo é para mim, né?
Quando você está no Egito, você é independente de Deus e você só pensa em você. Quando você descobre que existe um Deus que não é você, e que esse Deus pode te dar tudo, mas que ele não existe para te dar tudo, mas ele de fato te dá a vida e tudo que você precisa, o que deve acontecer é que eu tiro o foco de mim mesmo para colocar o foco nele. E agora eu vou me enamorar dele, eu vou me apaixonar por ele, eu vou buscar conhecer a ele. Mas o que a gente faz é que a gente quer saber como que ele vai satisfazer os meus desejos, as minhas necessidades. Então, eu tenho família, Deus, e aqui eu supria de uma maneira. Como é que o Senhor vai suprir? Então, eu substituí a provisão ou eu estou usando Deus como varinha de condão. Em outras palavras, eu substituí a fada madrinha do diabo para Deus. E eu trato Deus como eu tratava o diabo, acendo vela, né? Tipo isso. Vou adorar para Deus me dar alguma coisa. E Deus, ele quer um povo maduro que entenda as diferenças do que é essa dinâmica do nosso relacionamento com ele. É a respeito dele, é nele, por ele, para ele, todas as coisas, não para mim. Mas se eu entrar nesse tabernáculo vivo e eu me submeter a ele e eu me enamorar dele, eu não preciso pensar em mais nada, porque ele supre todas as minhas necessidades sem eu ter de pensar em mim. Os meus olhos não voltam nunca mais para o meu umbigo. Eles continuam sempre no autor e consumador da minha fé. É um outro tipo de relacionamento. Não adianta você transferir dos deuses de lá para o Deus daqui. Ele sabe a diferença. E nós precisamos aprender essa diferença. E então, cuidado para não... Peraí, Deus deu... Resumindo esse texto, né, trazendo em minhas próprias palavras, Deus deu para eles o desejo do coração deles. E isso trouxe algo que... uma fome que não era saciada na sua alma. Cuidado para não permitir que os teus desejos se sobreponham aos propósitos de Deus em sua vida. Ou seja, Deus tem a vontade, existe, né? Deus, seja feita a tua vontade e não a minha. Deus faz a minha vontade, Deus seja feita a tua vontade. Cuidado para que você não queira, não anseie, para que Deus seja o fazedor das tuas vontades, ao invés de você pedir para Ele fazer a vontade dEle na sua vida. Isso é confiança, né? Eu não confio em você, então faz a minha. Não, eu confio em você, eu não sei o que é, pode ser algo totalmente fora do meu quadrado, mas a tua é melhor. Eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor é Deus, o Senhor é 100% bom, o tempo todo o Senhor é bom, então eu sei que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é manso, que o Senhor é compassivo, então eu confio no Senhor. Mesmo que pareça ser o contrário, quando ele começa a fazer a vontade dele e ele começa a nos arrancar das estruturas do passado para nos fazer transicionar e avançar para o futuro, passar pelo deserto é uma desgrama, mas é maravilhoso porque você está com ele, mas aos meus olhos carnais parece ser um horror. Mas não é, é uma maravilha, é um milagre, é o sobrenatural, é espetacular passar pelo deserto com Deus. Não tem lugar melhor para você estar com Deus do que o deserto. O deserto é o lugar da provisão de Deus. Saindo do deserto, tudo que eu aprendi aqui, agora eu vou conquistar, eu vou batalhar eu. Eu vou matar os gigantes. Mas enquanto eu estou no deserto, está tudo maravilhoso. A gente precisa aprender a apreciar essa transição do deserto e deixar as minhas forças, o meu conhecimento, o meu discernimento, o meu tudo para trás, para avançar nele, porque eu vou entrar dentro de um outro tabernáculo, que já não sou mais eu, o domínio não é mais meu, o comando não está mais comigo, a direção não está mais comigo, eu estou me submetendo a ele, para ele me levar onde o tabernáculo dele for, eu vou junto. Não é onde eu vou, ele me segue, não, onde ele vai, eu o sigo. Prioridades, ordem. Senhor, vamos orar. Que os meus desejos sejam purificados, para que eles se tornem os teus desejos. Que eu possa desejar o desejado das nações, o desejado da minha alma, que seja Jesus, e assim seja estabelecido os teus desejos, a tua vontade, a tua promessa para a minha vida, em nome de Jesus. Eu quero te desejar acima de tudo, acima das minhas vontades. Amém? Em 2023, esse é o ano de recuperação divina em meio à guerra, a restituição em meio ou por meio da guerra.
E o sonho do Isaac foi o seguinte, a gente está falando de desejo do coração, né? Eles desejaram coisas, Deus deu, mas a sua alma definhou. Qual foi o sonho? O Isaac Pierce, ele viu uma mansão imensa, gigante, desejável, maravilhosa, moderna, cercada de um pasto verdejante, de gramas, jardins lindos, e vinha gente de tudo quanto era lugar para conhecer esse lugar. E nesse lugar, nessa grande, imensa casa, nessa mansão, tinha... como é que chama aquelas máquinas de você põe a moedinha e você tira o chocolate, tira a Coca-Cola, tinha máquinas de vender coisas, né? E as pessoas, elas falavam o que elas queriam, o que elas desejavam, o que o coração delas desejasse, a máquina dava tudo o que elas queriam, só que o preço era que a máquina escolhia o preço, então a máquina tomava algo da pessoa. E ele via que tinha pessoas que chegavam e pediam alguma coisa para a máquina levava os dentes. Outra pessoa vinha e pedia alguma coisa para a máquina levava um dos membros. Aí outra pessoa vinha e pedia uma coisa para a máquina levava tempo de vida. E as pessoas iam assim, trocando partes e porções dela mesma para receber o desejo do coração delas. E o Isaac, no sonho, ele berrava, ele falava não, ele avisava, ele alertava todo mundo, ele explicava o que estava acontecendo, não importava o que ele fizesse. As pessoas riam dele, zombavam dele, riam, continuavam cantando, dançando, sambando e queriam o desejo do coração delas. Muitas pessoas aceitam e se satisfazem com a falsificação, mas não querem o real, o verdadeiro. Foi o resumo, a conclusão dele do sonho que ele viu. Nós queremos os desejos do nosso coração e nós nos satisfazemos em receber esses desejos do nosso coração de falsos deuses. Eles nos dão... O que acontecia no Espiritismo, não era isso? Você pedia algo, eles pediam algo em troca, eles te davam um filho em troca de alguma coisa. Eles te davam o amor que você quer em troca de alguma coisa, te davam o bem, era sempre em troca de alguma coisa. E você pode perceber no Espiritismo que você dá, daqui a pouquinho você pode olhar o que foi que o inimigo levou. E há muitas vezes, porque a gente está debaixo daquele véu, a gente não sente, não vê, não percebe, né? Não consegue fazer essa análise. Deus não faz assim, Deus não é um toma lá da cá. Uma coisa é você sacrificar a sua vida toda, ele não vai tomar o seu filho, não vai pedir seu membro, não vai pedir... Não, é outra troca, é outro tipo de troca, bem diferente do que essa que eles estavam fazendo pelo desejo do coração deles. E muitas vezes a gente trata Deus como essa máquina de comprar coisas. Senhor, o que o Senhor tem para nós? Quais são as tuas promessas? O que o Senhor quer nos dar para nos satisfazer? Nós recebemos aquilo que o Senhor quer, o Senhor é o real, o Senhor é o verdadeiro. Nós muitas vezes rejeitamos o fruto que o Senhor tem para nós, que pode ser colhido da árvore que já está plantada dentro de nós. E nós vamos buscar o fruto de outra árvore, que vai nos custar. Não apenas coisas e pedaços nossos, como também pode nos custar a eternidade. Nós pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes temos feito essas trocas profanas e muitas vezes não percebemos. Espírito Santo, mostra-nos, dá-nos o discernimento de Deus, do Espírito Santo mesmo, dom do Espírito forjado, renovado, limpo, purificado, para que nós possamos discernir essas trocas que fazemos. Nós te pedimos perdão por te tratar como fada madrinha, como varinha de condão, como coisa mágica, quando o Senhor é o Deus Criador, todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, e com metade de um cílio seu, o Senhor pode fazer com que a nossa vida se vá. O Senhor é perfeito amor e perfeita justiça. O Senhor, o leão de Judá, se fez cordeiro.
para levar sobre si os meus pecados, minhas transgressões e minhas iniquidades. E eu tantas vezes te trato como uma fada madrinha, uma coisa do ocultismo. Perdão, Senhor, alinha-nos, alinha a tua igreja, alinha a tua eclésia, tua congregação, o teu corpo neste tempo, em nome de Jesus. Senhor, se há desejos do meu coração que estão desalinhados com a tua vontade, e que esses desejos têm me impedido de receber o que o Senhor tem para mim, tem me impedido de avançar para a terra prometida que o Senhor tem impedido de receber promessas, bênçãos e destinos. Eu te peço, mostra, Senhor, mostra que haja a convicção do pecado. Eu te dou permissão, Deus, para frustrar esses planos estabelecidos por esses meus desejos desalinhados. Te peço perdão de novo, e te peço, Senhor, que eu pare de buscar a falsificação, que eu pare de buscar o engano, que eu pare de buscar o caminho fácil, que eu pare de buscar o cortar caminho, que eu pare de buscar aquilo que o Senhor não quer que eu busque, aquilo que o Senhor não tem para mim, aquilo que é feitiçaria aos teus olhos. Eu quero o verdadeiro. Eu quero o verdadeiro, em nome de Jesus. Declare, basta de falsificações, basta de desvios, basta, chega de cortar caminho, chega, basta de ter saciados os desejos do meu próprio coração enganoso, em nome de Jesus. E a palavra que Deus deu para ele está em Salmo 55, não, Isaías 55, 6. Buscai a Yahvé enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Que o perverso deixe o seu caminho, que o iníquo deixe os seus pensamentos, que haja o realinhamento, que nós possamos nos converter a Yahvé. E o Senhor então se compadecerá de nós, e nós voltaremos para o nosso Deus, que é rico em compaixão, misericórdia e em nos perdoar. Porque os teus pensamentos, Senhor, não são os nossos pensamentos. E tampouco os teus caminhos são os nossos caminhos. Nós nos arrependemos porque nós queremos fazer com que o Senhor entre nesses nossos caminhos, e o Senhor não cabe neles. Dá-nos um anseio e um desejar pelos teus caminhos e não os nossos, Deus. Em nome de Jesus. Teus caminhos são mais altos do que os nossos, assim como os céus são mais altos do que a terra. E os teus pensamentos, Senhor, são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Alinha-nos contigo, Pai, em nome de Jesus. Amém. E parte dos pensamentos do Senhor que Ele quer realinhar em sua igreja nesses tempos, indo para a palavra do Mike Bickle. O título seria algo tipo a aceleração do tempo estabelecido. O tempo estabelecido por Deus. Salmo 102. Essa palavra do Mike Bickle, ela foi entregue no dia 7 de março de 2023, no dia, ou o dia antes, ou no dia de Purim. E ele começou falando sobre Israel e que Deus tem pedido um jejum por Israel. Um jejum de 200 milhões de intercessores. Deixa esse número entrar no teu espírito. É um jejum global, de uma intercessão global, de toda a igreja no planeta, com mais de 100 milhões de intercessores engajados em orar especificamente por Israel. É um foco de 21 dias, anota na sua agenda, do dia 7 de março ao dia 28 de maio, 7 de maio a 28 de maio de 2023. Eu coloquei 2028 aqui, só Deus entende um negócio desse. 7 de maio, 28 de maio de 2023.
preparando a igreja para o grande derramar do Espírito Santo, clamando pela salvação de Israel, salvação de vidas. A nação vai passar por dores de parto, como a nossa nação vai passar também. Mas pelas vidas em Israel, porque os abalos lá vão, ali é o centro dos abalos, então ali vai ser tudo pior. E nós queremos o quê? Que a igreja gentílica, que os gentios aprendam a gerar o ciúme de Israel pelo Messias de Israel, que nós cremos e nós amamos, mas que veio primeiramente para os que são seus. João 1. Vamos orar para que nós, gentios, com santidade, intimidade, amor, justiça, não própria, justiça de Deus, que nós possamos gerar esse ciúme, provocar os judeus ao ciúme pelo seu Messias, pelo seu noivo, pelo seu esposo. Vamos orar por Israel. Jesus mesmo diz em Mateus 23:37, ó Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês, chama eles de casa que ficará desolada, está desolada por 2000 anos. Olha, eu não volto enquanto vocês não me aceitarem como Messias. E isso significa que vocês vão dizer Baruch haba b'shem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome de Yahvé, bendito que vem Yeshua, o que já veio, mas que volta, ele vem em nome de Yahvé. Judeus, que eles venham a reconhecer a Jesus como seu Messias. Como, né, ele cita o Salmo 118. Aliás, a gente estuda todos esses textos aqui da Semana Santa, que nós conhecemos como Semana Santa, no seminário Introdução ao Apocalipse, Introdução aos Sinais do Apocalipse 2. E a gente está entrando na Semana da Páscoa em breve. Então já vai estudando capítulo 21, 2, 3, 4, Mateus 21, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Vai até o 28 logo de uma vez, já pega uma harmonia dos evangelhos e já lê em Marcos e em Lucas e em João também, todo o conteúdo dessa semana. Já vai preparando o teu espírito para celebrar a Páscoa. E no Salmo 102, versículo 13, diz assim: levantar-se-á e terás piedade de Sião. É tempo de compadeceres dela. É tempo de te compadeceres dela, e já é vinda a sua hora. Esse é o tempo estabelecido por Deus, e o Mike Bickle disse, eu tenho uma convicção no meu espírito, e eu orei muito sobre isso quando Deus falou comigo, eu busquei confirmação dos irmãos, e foi imediato o testificar dessa convicção dentre os irmãos, porque eu não poderia mobilizar aqui no IHOP Kansas City um movimento tão grande, e nós vamos ter gente aqui, nós vamos parar todas as nossas atividades que não sejam essenciais, para que nós tenhamos mais turnos orando por Israel durante esses 21 dias, de 7 a 28 de maio de 2023. Ele disse que esse tempo de Deus, já é vinda a sua hora, essa hora de Deus, é um tempo de aceleração da hora da salvação dos judeus. É um tempo em que Deus está falando, Senhor, levanta-te e tem misericórdia de Jerusalém, pois o teu tempo é chegado para que o teu favor seja derramado sobre eles para a salvação dos judeus. E no versículo 18, diz assim, ficará isso registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará ao Senhor. Os gentios vieram, estão louvando ao Senhor, e eles vão agora participar do caminho inverso. Saiu de Jerusalém para as nações da terra o evangelho, e agora o evangelho sai das nações da terra e volta para Jerusalém por meio daqueles que foram alcançados pelos primeiros judeus, os discípulos e apóstolos. Nós fomos os gentios alcançados, agora a gente vai voltar a nossa intercessão para que os filhos, os primogênitos, os pródigos voltem para casa. Em nome de Jesus, amém? O Senhor virá com sua glória sobre Jerusalém, essa é a palavra que ele recebeu, quando 100 milhões de gentios começarem a clamar por Sião. Estamos no tempo da aceleração para esta hora que é vinda, em nome de Jesus.
Amém? Depois leia Salmo 102 todo, ou de 13 a 18. Leia Mateus 23, leia Salmo 118, leia Romanos 11, 15, que nos dá a promessa de que se a rejeição deles foi vida para nós, imagina o que vai ser, né, a salvação, vai ser vida dos mortos, vai ser ressurreição, vai ser um avivamento de uma colheita global, vai ser uma glória como nós nunca vimos antes. E nós sabemos que em Jerusalém há muitos e muitos crentes, há muitos filhos de Deus que são judeus, a gente os conhece como judeus messiânicos, né? Que é a mesma coisa que dizer que são cristãos, porque Cristo é o grego, Messias é Mashiach, é o hebraico. Então, só para dizer, há uma grande igreja, uma grande congregação de judeus que creem no Messias, como nunca houve antes na história da humanidade, desde a cruz, né? Bom, desde sempre. E então nós sabemos que nós estamos entrando nesse tempo de abalos da reta final dos últimos dias, e esse mover é mais um sinal disso. E nós queremos selar esse mover, você que já anotou isso na sua agenda, que já vai mobilizar suas congregações para ou participar junto com eles online, ou para fazer os seus turnos aqui com gente pelo telefone, gente pela internet, gente ao vivo e a cores. Faça as suas mobilizações e não se ofenda se você tiver 5 pessoas, enquanto que o seu vizinho tem 50. Se Deus mandar juntar, junta. Se Deus mandar fazer separado, faz. Mas não seja um instrumento de crítica e juízo contra o mover dos outros, porque no fim estamos todos nos movendo dentro do corpo de Cristo. O cotovelo como o cotovelo se move muito bem, obrigada. Né? Só tem um, então tá bom, vai, tem 2. Mas dedo tem 10, tá bom, vai. É pé e mão, mas tem 20. Então, não destrua o mover de Deus em outras partes do corpo. A pele é imensa, né? Gigante, cobre o corpo todo, tem um montão, milhares de células. Abençoe os moveres, as intercessões, os turnos, que cada um faça como Deus mandou, ponto. E você vai prestar contas pelo que Deus mandou e você obedeceu, amém? Mas é uma coisa de, isso é a unidade do corpo de Cristo, não é competição, é cooperação, não é unificação, é unidade com o cabeça, o que o cabeça mandou, tu faz, glória a Deus, aleluia. Senhor, este é o corpo que o Senhor partiu. Este pão é o teu corpo, que foi partido, rasgado por minhas iniquidades, minhas transgressões e meus pecados. Eu como de ti, sabendo o que estou fazendo, sabendo que se eu não comer de ti, eu não posso participar de ti. Mas sabendo que se eu participo de ti, participo também dos teus sofrimentos, participo de tudo que envolve estar em ti. Estar assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus e também, se necessário, morrer. Nós comemos de ti, eu como de ti. Como de ti pela salvação da minha família. Como de ti pela ousadia de dizer sim, sim, não, não. De declarar a tua palavra como ela tem que ser declarada quando o Senhor mandar. Eu como de ti pela morte das coisas que precisam ficar no passado. Eu prego na cruz aquilo que precisa morrer de uma vez por todas. E eu atravesso para a novidade de vida. Nesse novo tempo, nessa nova estratégia que o Senhor tem para essa grande colheita. Eu como de ti pelo Brasil. O Brasil come de ti. Entrando na nova estratégia para essa grande colheita. Nós abençoamos o mover que a Betel fez aqui ontem, Senhor, em nossa cidade. Nós não pudemos ir, mas nós abençoamos o que foi liberado nos ares dessa cidade. Nós abençoamos o que vai ser liberado daqui a uma semana no Rio de Janeiro. Move, Senhor, o teu Brasil, tua noiva Brasil, teu remanescente no Brasil a adorar e entrar em dimensões jamais vistas ainda neste lugar. Abre os portais que precisam ser abertos. Nós comemos pela grande colheita que ainda vai ser enxertada no teu corpo.
de judeus, de gentios, de brasileiros e de todas as nacionalidades que se encontram nesse lugar. Em nome de Jesus. Este é o teu sangue, que foi derramado por mim, por nós, na cruz do Calvário, que foi derramada pelo meu Brasil. Esse sangue que penetrou na nossa terra e ativou o DNA do propósito de Deus, da criação de Deus para essa nação desde antes da fundação dessa terra. Brasil, tu és terra de Veracruz, terra da verdadeira cruz de Cristo, terra de missionários, terra de celeiro, terra de colheita, terra de avivamento, terra de adoração, de verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, em humildade, em intimidade, em santidade. Terra que abre portais que jamais poderão ser fechados e fecha portais que jamais poderão ser abertos. Brasil, entra no tempo de Deus. Brasil, entra no tempo de Deus, e se é tempo de morrer, morra. Porque quando chegar o tempo de ressuscitar, tu já está pronto para ressuscitar. Em nome de Jesus. Bebamos do sangue do nosso amado. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Leva sobre si os pecados desta nação, da minha vida, as minhas falhas, as iniquidades dos antepassados, até Adão, Senhor. Faz uma faxina na nossa linhagem, na nossa sanguinidade, na nossa linhagem de sangue, no nosso sangue, no nosso DNA. Em nome de Jesus, nós bebemos de Ti. Restaura o DNA dos nossos familiares, restaura o nosso DNA. Já cura das enfermidades, em nome de Jesus. Já cura do nosso Brasil, em nome de Jesus. Amém? E amém? Amo vocês. Shalom, shalom.